que está tratando sobre crescimento espiritual. Nós já vimos aí diversas chaves, né? Já vimos cerca de 4 chaves, e hoje a gente vai estar vendo aí, né, a quinta chave. E nós vamos abrir as nossas Bíblias nesse instante, no estudo bíblico, ou melhor, no texto, né? No texto para o estudo bíblico. Eu convido então para que nós abramos as nossas Bíblias no livro de Salmos, número 51. Livro de Salmos, número 51. Vou pedir a ela para me ajudar, imprimir lá a folha, que as folhas foram impressas erradas. Aqui na verdade veio a da quarta chave, eu preciso da quinta chave, e o texto é esse, Salmo de número 51, leremos do verso 1 até o verso de número 17. Livro de Salmos, número 51, do verso 1 até o verso de número 17. A palavra de Deus diz assim, novamente repetindo, para vocês que estão em casa, o texto então é Salmos 51, do verso 1 até o verso 17. Nós temos como título Confissão e Arrependimento, ao mestre de canto, o Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Assim diz a palavra de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lave-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Amém. Mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai. Pai amado, Pai bendito, nós encontramos diante da Tua Palavra, que nos ensina, a Tua Palavra que é rica, e encontramos, ó Pai, diante desse texto, essa oração de Davi, essa oração de confissão de pecado e também de arrependimento. Ó Deus querido, nos ajude a estarmos aprendendo um pouco nessa noite a respeito desse assunto. Nos leve a esse entendimento, que Teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos não só entender, mas também praticar dia a dia, quando pecarmos, seja pecados graves ou pecados menos graves, ó Pai, que possamos dia a dia estarmos confessando ao Senhor os nossos pecados. Oramos agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. A quarta chave, nós estudamos quinta passada,
Foi qual mesmo? Alguém lembra aí? O Henrique está tentando ali lembrar qual que é mesmo, Henrique? Foi sobre encher do Espírito Santo, né? E a terceira chave foi a obediência, né? Não mentir, né? Não fazer aquilo que é errado, não transgredir os mandamentos de Deus. Hoje então nós vamos para a quinta chave. A quarta chave foi sobre nós enchermos do Espírito Santo, foi sobre a plenitude do Espírito. Nós vimos que podemos saber muita coisa da Bíblia, conhecermos os mandamentos de Deus, mas se a gente não encher do Espírito Santo, se a gente na verdade não deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo, trabalhado pela palavra de Deus, nós não teremos força, não teremos poder para guardar os mandamentos, nós não teremos força nem poder para viver a vida cristã. Então, essa quarta chave que foi trabalhada quinta passada é muito importante. E o encher do Espírito Santo deve ser um exercício diário nas nossas vidas. Estarmos então orando, lendo a Bíblia, comungando, né? Tendo um coração grato, agradecendo a Deus. Nós então devemos dia a dia estarmos fazendo isso e dia a dia então sendo enchido pelo Espírito Santo. A quinta chave, qual que é então essa quinta chave para o crescimento espiritual? Para que nós alcancemos a maturidade cristã, para que não sejamos fracos, crentes pequenos, crentes vulneráveis. Essa quinta chave é a confissão, exatamente isso, confissão. A confissão é a chave então que destranca a câmara dos horrores, mas ao mesmo tempo também é a chave que te traz o alívio e a limpeza para a sua alma diante de Deus, o alívio da culpa que muitas vezes esmaga as pessoas. Nós estamos diante de um texto, Salmo 51, que foi escrito por Davi. John MacArthur, ele olha para a história de Davi e diz: Davi, infelizmente, foi um homem mulherengo. Ele teve diversas esposas, teve até mesmo aquela senhora, que era uma senhora realmente convertida, que tinha temor de Deus. O esposo dela era Nabal. Nabal não quis ajudar Davi. Davi estava indo para lá para matar todo mundo ali naquela fazenda, e aquela senhora, ela conseguiu convencer Davi a não fazer aquilo, e pouco depois Nabal morreu. O que Davi fez? Casou com ela. Davi então foi acumulando aí um punhado de esposas, e esse foi um caminho ruim dele, porque depois chegou ao ponto de que ele, interessando em qualquer uma mulher bonita, ele se arriscava tudo, como fez aqui nesse texto. Ou vamos dizer assim, ele fez, aí depois então ele teve de arrepender e veio a escrever esse Salmo 51, colocando a importância e o valor que tem a gente arrepender e a gente confessar. Observe, arrepender e confessar os nossos pecados a Deus. Eu creio que a igreja, todos os irmãos que estamos ouvindo, conhecem muito bem essa história da mulher com a qual Davi ficou com ela. O nome dela é Batseba. Tem algumas bíblias que traduzem como sendo Betseba. Batseba estava então tomando banho, não muito longe do palácio, e de uma forma desprotegida, a qual Davi veio a vê-la de longe, a viu ali tomando banho, ficou encantado com ela, quis nem saber, mandou buscá-la, adulterou com ela, e depois então ela mandou o recadinho: engravidei. Davi estava tranquilo lá no seu palácio. Dessa vez Davi estava ocioso. A questão da ociosidade, para o ser humano não é nada bom. É aquilo que o pessoal diz no dia a dia, que a mente desocupada, conhece esse ditado? Mente desocupada, oficina de Satanás. Ele estava ocioso e não foi para a guerra como das outras vezes. Estava tranquilo na sua
cidade capital, né, de Israel, Jerusalém, estava lá no seu palácio, e foi então nessa ociosidade que ele veio a pecar. Uma vez então que a mulher mandou um recadinho: estou grávida. O que ele fez? Ele tentou então encobrir o pecado. E essa tentativa de Davi de estar encobrindo o pecado dele foi só levando ele a cometer outros pecados. A tentativa então foi fazer com que Urias, esposo de Betseba, viesse, né, trazendo informações de como estava a guerra, e assim Davi levaria ele aí para casa, né, e assim ficar com Betseba, e o bebê nasceria. Ninguém iria descobrir. Bom, o bebê de Urias, mas aquele homem chamado Urias era um servo muito fiel. Davi fez de tudo para que ele fosse para casa ficar com a esposa, mas Urias não foi. Ele falava: como posso eu aqui ficar bem, ir para minha casa de boa, sendo que os meus irmãos estão lá na luta, estão morrendo, soldados estão morrendo, amigo meu, você não pode me dar a esse luxo. Davi chegou ao ponto então de embebedar Urias, e mesmo assim Urias não foi ficar com a sua esposa, não foi para casa. Irmãos queridos, vendo então Davi que não tinha como encobrir o pecado, então ele partiu com uma outra estratégia. Qual foi? Pegou uma carta e escreveu. Na carta então ele dizia: coloque Urias na parte de frente e coloque ele no lugar mais perigoso possível, para que quando alguns dos nossos venham a morrer na guerra, ele seja esse que venha a morrer. E o pior dessa história, é até difícil de narrar, é assustador a frieza que Davi estava aquele dia, a falta de sensibilidade espiritual que Davi estava naqueles dias. Olha só, ele colocou essa carta na mão do próprio Urias. Urias levou então a carta que tratava da sua morte, e assim foi. Urias foi colocado na linha de frente e veio a morrer. Davi achou que tinha resolvido a situação. O tempo passou, bebê nasceu, mas Deus levou o bebê, logo ele morreu. Davi ainda não se arrependeu. Foi então preciso que Deus mandasse um profeta chamado Natã e botasse o dedo na fuça de Davi, né? Botasse o dedo na cara de Davi, para que ele viesse realmente a estar arrependendo, percebendo o seu pecado e vindo então a pedir perdão. Então foi realmente uma luta grande esse processo, até o momento em que Davi veio a pedir perdão. Ele sofreu, ele teve enfermidades, seus ossos doeram, sei lá como. Ele usa aí algumas linguagens interessantes, né? Algumas linguagens bem interessantes no Salmo 32, descrevendo esse sofrimento que ele teve devido então a ele encobrir o pecado dele. Vocês querem ver? Abre aí, Salmo 32. A gente vai encontrar então essa referência. Salmo 32, ele vai dizer, Salmo 32, verso 3: enquanto calei os meus pecados. Aqui ele vai referir que é mais de um pecado? É mais de um, sim. Por quê? Porque ele cobiçou, ele adulterou, ele matou, ele ainda mentiu, né? Vamos assim dizer, ele também mentiu. Então foram vários pecados. Novamente lendo o verso 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Com certeza esse termo envelhecer os ossos é figurado. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, então ficou fraco. E aí no verso 5 que ele faz, ele então entende que o problema dos seus pecados, e ele vai então confessar. Verso 5: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos queridos,
Lendo aqui que nós temos, escrito por John MacArthur, sobre a confissão, ainda na parte introdutiva, John MacArthur diz: assim, numa grande efusão de confissão, no Salmo 51, Davi orou por 4 coisas. Ele vai dizer então que nesse Salmo 51, que é o texto básico nosso, Davi vai orar por 4 coisas. A primeira, ele pediu para que Deus estivesse o limpando. O pecado causa isso, sujeira espiritual e sujeira moral. Então ele pede a Deus para que estivesse purificando, limpando ele. Ele também vai pedir a Deus que o cure, porque na verdade ele ficou fisicamente, isso alguns intérpretes fazem essa afirmação, é bem provável que é verdade, ele ficou também fisicamente doente, então ele pede também a Deus para que cure fisicamente. E outra coisa também que aconteceu foi que ele perdeu a alegria, principalmente a alegria da salvação, a alegria que vem de Jesus. Ele perdeu essa alegria por aquele tempo. E quarto, então, ele pede a Deus para que perdoa o seu pecado. Então ele faz esses 4 pedidos nesse Salmo 51. Tá? E, irmãos queridos, a confissão de pecados é sempre o modelo da vida do cristão e constitui uma chave para o crescimento espiritual. Se a gente ficar dia a dia encobrindo os nossos pecados e não os confessando, não os colocando diante de Deus e não pedindo perdão, a gente estagna, a gente para nesse crescimento espiritual. Então faz parte da vida cristã estarmos sempre arrependendo e sempre pedindo perdão a Deus na presença dele. Deus conhece o seu pecado? Conhece. Deus conhece o seu coração? Conhece. Mas Ele quer que a gente peça perdão. Primeiro então, os resultados de se encobrir os pecados. Quais são então os resultados? A gente sabe que os resultados são ruins. E vou dizer uma coisa para você. Geralmente a tendência do ser humano é sempre querer encobrir os pecados, né? Alguns pecados que é feito às escuras, as pessoas gostam de esconder, mas até mesmo aqueles pecados que são visíveis, muitas vezes nós não queremos confessá-los, reconhecê-los e confessá-los, e é necessário. John MacArthur diz assim: os crentes hoje enfrentam o mesmo dilema de Davi. Se devem procurar encobrir o pecado, como ele fez por um ano todo, ou até mais tempo, então nós ficamos nessa situação. Eu confesso ou eu deixo passar? Não, deixa passar. Não é assim não. Nós precisamos confessar os nossos pecados para Deus. Não é preciso você confessar para pessoas não, tá? Não é preciso. Nós sabemos que as pessoas podem nos perdoar daquilo que a gente faz contra elas. Mas no caso de pecados nossos diretamente contra Deus, então é a Deus que nós temos que pedir perdão. E é Deus que perdoa. Há muitos pecados que nem aqueles que estão mais perto de você precisam saber. Basta você então confessar na presença de Deus e clamar a Ele para que esteja perdoando. Por quê? Porque encobrir os nossos pecados tem consequências. É ruim. Provérbio 28, verso 13. Olha só o que nós encontramos em Provérbio aqui sobre a questão de encobrir os pecados. Provérbios, capítulo 28, verso 13. Vamos ver o que diz aqui. Provérbios, capítulo 28, verso 13. Pode acompanhar aí comigo. A afirmação que nós temos aqui é a seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então aquele que encobre os seus pecados, ele não vai progredir, ele não vai prosperar, prosperar em todos os sentidos, principalmente no crescimento espiritual, principalmente na vida cristã, não vai prosperar. Agora, aqueles que confessam e deixam
alcançará a bênção, alcançará a misericórdia. É isso aí o que nós encontramos nesse verso 13 de Provérbios 28. Aquele então que encobre o seu pecado nesta vida, o terá descoberto na próxima, ou então na volta de Jesus. Mas aquele que confessa a Deus nesta vida, jamais terá o seu pecado então exposto na hora do porvir, ou na hora da volta de Jesus. É interessante o livro de Lucas aqui, o registro que Lucas faz das palavras de Jesus, e eu quero aí que você olhe, dá uma olhadinha aí, vamos lá para Lucas capítulo 12, olha aí o que Jesus diz, Lucas 12, verso 2 e 3, Lucas capítulo 12, verso 2 e 3, nós temos a seguinte afirmação, encontrou aí? Lucas 12, verso 2 e 3, aqui é Jesus dizendo, olha as afirmações de Jesus, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Então, portanto, melhor é a gente mesmo confessar, para que a situação não seja pior para nós na volta de Jesus, tendo o nosso pecado exposto, vamos assim dizer, na presença de muitos. Deus julgará sim, Deus julgará a todas as pessoas que viveram, que vivem e que ainda vão viver na terra. Nós prestaremos contas, mesmo que a gente terá lá na nossa página que trata os pecados, estão todos quitados pelo sangue de Jesus. Mas aqueles então que não confessaram e que não arrependeram e que não converteram, vai estar lá sim os seus pecados, vai estar lá a lista dos seus pecados. Então, portanto, nós devemos arrepender e confessar os nossos pecados. Aqui diz John MacArthur, mas o pecado que tiver sido confessado e purificado pelo sangue de Cristo, não será jamais lembrado outra vez. A razão pela qual Deus é tão severo ao julgar o pecado é que o pecado sempre é contra ele. E é o caso aí de Davi. Davi no verso 4, ele diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi então, em outras palavras, diz, olha Senhor, pequei foi contra o Senhor mesmo, e eu sei que eu estou errado. E se o Senhor me julgar, o Senhor está certinho, porque eu estou errado. Então Davi reconhece o seu erro, reconhece que ele deveria até mesmo ser punido, mas portanto ele clama a Deus para que o perdoe. Continuando John MacArthur, falando sobre a confissão, ele diz, este é um dos aspectos da confissão, que somos culpados perante Deus, porque pecamos primeiramente contra Ele. Se você adultera, esse pecado é primeiramente contra a pessoa a qual você envolveu? Ou contra o seu cônjuge? Não, é primeiramente contra Deus. Mas você também pecou contra, se você é casado, contra a sua esposa e contra a pessoa com a qual você veio estar com ela. O roubo, o pecado seu no roubo, quando alguém comete isso, primeiramente ele está pecando contra a pessoa a qual ele roubou os bens? Não, está pecando contra Deus. Mas também aquela pessoa, aquele ladrão, pecou também contra a quem ele defraudou, ou de quem ele roubou aqueles bens. Estão entendendo? Então o pecado primeiramente é contra Deus, o pecado afronta Deus, o pecado entristece a Deus. Deus não suporta o pecado, porque ele é completamente limpo e santo, completamente santo. A gente sabe muito bem o que é essa corrosão, essa corrupção pecaminosa, principalmente nós brasileiros que conhecemos aí essa avalanche de roubo, desvios e corrupções no meio do governo brasileiro. Infelizmente não é só o que acontece.